Por que será que mesmo reconhecendo e sabendo que Jesus Cristo morreu por todos nós sabemos que Jesus passou todo o sacrifício, todas as lutas, toda a humilhação que ele passou por nós, morreu daquela forma para que, morto ele naquela cruz, vivêssemos para a vida eterna. Mesmo sabendo tudo isso, por que será que a gente tenta sair do pecado, tenta, seguir uma vida reta diante de Deus, mas mesmo assim sempre caímos no mesmo pecado, sempre caímos nos mesmos erros? Por que será? E eu te falo aqui, você, eu, todos nós caímos ainda no mesmo erro, porque não reconhecemos verdadeiramente o que Jesus Cristo fez por todos nós. Não sabemos e nem conhecemos Jesus Cristo. Ah, mas como assim? Sim, por quê? Porque ao momento que você começa a estudar o que Jesus Cristo passou verdadeiramente, sem você ficar vendo em filmes, porque em filmes ele não passa nem 50% do que rolou, naquela época. Então, mas quando você passa a estudar verdadeiramente o que Jesus Cristo passou, quando você vê verdadeiramente o que Jesus Cristo teve que passar por mim, por você, pelo seu amigo, pelo seu pai, pela sua mãe, por todos nós, nesse momento nós passa a entender o sofrimento que Jesus Cristo passou, sofrimento que nem eu, nem você, nenhum humano que já nasceu antes, nem nem o pessoal da guerra, o exército, esse povo que já é acostumado a sentir dor e tal, ele faz o treinamento deles, nem eles já são treinados para sentir dor, nem eles conseguiriam passar o que Jesus Cristo passou. Por isso que você cai no seu pecado, porque você não conhece o sacrifício que Jesus Cristo fez por você. E a partir do momento que você passa a reconhecer, a partir do momento que você passa a estudar o que Jesus Cristo fez, o sofrimento dele, tirando toda aquela parte bonita da Bíblia, que ele fala, você vai vencer, você é um filho de Deus, tal. Você tira toda essa partezinha melosa e você entra diretamente onde Jesus Cristo fala a parte ruim, o que você vai passar, o que vão fazer com você, a perseguição, tudo. E tudo aquilo que você vê no começo, você passa a entender, Jesus Cristo passou por tudo isso. Sério que ele passou por mim? E nesse momento você passa a entender que você também é amado, porque Deus, ele te ama, porque ele poderia muito bem ter feito algo, exterminado a humanidade, e não fez. Então, no momento que você passa a estudar isso daqui verdadeiramente, você passa a entender duas coisas. O seu pecado não é maior que Jesus Cristo, e você não está sozinho. Você é amado, Jesus Cristo te ama, e um dos sacrifícios, e o único que ele nem deveria, mas ele fez para reconhecer e para mostrar o amor que o Pai tem por todos nós, foi que ele morreu por você. E quando você tem essa visão, essa noção de que Deus te ama, você passa a ignorar tudo aquilo que dizem ou falam ao seu redor. Se ninguém te ama, você fala, não, mas eu tenho um que é maior do que todos, que é Deus, ele me ama. Então, se Deus me ama, o resto, se não gosta de mim, se não me ama, se me odeio, o problema é deles. Então, entenda isso. Passa sempre, todos os dias, estudar, buscar conhecimento, porque é através do conhecimento que vem a libertação. Você é liberto pelo seu conhecimento, você não é liberto por você sacrificar. Você passa como por exemplo, nós homens, nós temos a fragilidade de pecar com os nossos olhos, né? Então, quando você passa, às vezes você está pensando assim, não, é só se passar alguma coisa aqui, só eu fechar o olho e falar, misericórdia, Senhor, que eu já vou vencer. Não. Alguma hora você vai cair. Por quê? Porque você está lutando com a sua carne, você não está lutando com o seu espírito. E o seu espírito, por você lutar com ele, você tem que fortalecer. E como é que você fortalece o seu espírito? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, não só a Bíblia, mas lendo também outros livros que homens de Deus, inspirados por Deus, e escreveram também
amando, eu reconheço de Deus. Deus ainda usa, não engoticamente, mas Deus ainda usa homens de Deus para estar passando a mensagem dele para todos nós. Então, quando você passa a estudar verdadeiramente, você vai sempre estar fortalecendo o seu espírito. E cada vez mais o pecado ele fica longe de você, porque você se afasta do pecado, você se afasta de toda a fragilidade. E quando você passa a focar sempre naquela parte que você fala assim, não, essa parte aqui eu reconheço que eu tenho uma fragilidade grande. Eu tenho mais fragilidade em pecar nessa parte, então eu vou me fortalecer mais nisso. Não que eu vou excluir o resto, mas sempre fortalecendo essa parte, porque ao fortalecer essa parte, eu passo a verdadeiramente a encorpar a armadura de Deus. E eu estarei protegido de todos os pecados, erros e tentações que o inimigo venha colocar em minha vida. Então reconheça verdadeiramente que Jesus Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador. Reconheça o sacrifício dele. Deixe o pecado de lado. Eu sei que é difícil, eu mesmo cometo ainda muitos erros que ao cada dia eu busco evoluir, né? Ainda que todo mundo possa dizer que não, mas Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou. Então, só Deus sabe o que a gente passa, o que a gente luta para estar sempre evoluindo. Então, coloque isso na sua mente. Você é amado, você é uma joia na mão de Deus. Deus te ama e Ele não ama o seu pecado, Ele ama você. Então, deixe o seu pecado, passa a viver uma nova vida, porque ao viver a nova vida você vai conquistar novos caminhos. E tem muitas pessoas que elas só recebem sua bênção ao momento que elas firmam o caminho. Quando elas firmam um caminho em Deus, Deus passa a recompensar automaticamente, sem elas pedir. Deus passa a abençoar todos os caminhos dela, assim como Ele fez com outros homens que serviu a Ele, entendeu? Então é isso. Tô comendo um doce que minha esposa fez, maravilhoso. Então é isso, o vídeo é esse. Que Deus abençoe todos nós, que Deus nos conceda força, porque eu preciso mais ainda que vocês, e vocês precisam mais do que eu, e assim vai. Então é isso, é isso que eu queria passar hoje para vocês. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo.